Bom, vamos lá, amigos. Ah, com- Desculpem a falta do profissionalismo aqui da gravação, é que eu não sei dominar ainda uma mesa digital. Nem a tenho, na verdade, né? Então, mas vamos ver o que dá para ser feito aqui por enquanto. Bom, aos Celtas. Vamos falar rapidamente sobre os Celtas, só para vocês se localizarem. Depois eu explico melhor no texto. Bom, aqui os celtas pegaram toda essa região aqui da Europa, foram até regiões da Ásia, para esses lados aqui, certo? E os celtas também habitaram a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, toda essa região aqui. Então esse é o primeiro povo que, digamos assim, nós estamos citando como talvez sendo um dos primeiros homens, ok? Bom, depois os romanos, aqui embaixo, o Império Romano foi crescendo, dominou toda essa região aqui dos celtas, principalmente aqui na Gália, né, que é a França atual, e também, 43 depois de Cristo, eles invadiram a Inglaterra. Eles conquistaram toda a Inglaterra, acabaram com os povos celtas praticamente, com a cultura celta, e só não conseguiram dominar essa região aqui, que é o norte das Ilhas Britânicas, e que por um sinal eram chamados de selvagens, de bárbaros, enfim. Aqui tem uma parte que era dominada pelos os vikings noruegueses, lembram dos Danes? Então, esse é o segundo povo, que seria o Império Romano. Em terceiro lugar, aqui, nessa região aqui, ó, que é Schleswig-Holstein, na Alemanha, viviam os anglos, que era uma confederação de povos germânicos que acabaram migrando para a Inglaterra, certo? Então, é o segundo povo que invadiu, depois que o Império Romano acabou, né? Eles invadiram aqui, por isso que esse país muitas vezes é chamado de Anglia, e algumas regiões ainda aqui, por exemplo, é chamado de Anglia Oriental. O quarto povo que invadiu aqui são os saxões. Os saxões viviam mais ou menos nessa região aqui, que hoje é a região da Saxônia, na Alemanha. Nós não sabemos se foi por motivos da invasão dos hunos, que estavam vindo com tudo para a Europa, ou se for uma mudança climática, ou foi excesso de população, eles tiveram que migrar para conseguir novas terras. Eles também migraram para a Inglaterra. Ocorre que os anglos e os saxões, eles eram povos bem parecidos, bem irmãos em costumes, enfim, quase que aliados. Então eles formaram aqui o que é a Inglaterra, que é o povo anglo-saxão. Tem um detalhe muito interessante nessa parte aqui, ó. Quando, por 500 a 850 anos depois de Cristo, os anglo-saxões se reuniram, depois de muita guerra, muitas contendas, eles se reuniram aqui e fundaram a Heptarquia, que foi o primeiro reino inglês. Heptarquia, hepta vem de sete, do grego sete, né? E heptarquia, o governo. Então, aqui era os sete reinos que provavelmente que o Martin cita nos textos dele. E por final, aqui em 1066, Guilherme II, nessa região aqui da Normandia, ele invadiu a Inglaterra. Eu não sei, eu preciso confirmar ainda, mas me parece mais ou menos a data que nos textos do Martin ele fala sobre os Targaryen, invasão dos Targaryen. E ele ficou conhecido, era Guilherme II, e ele ficou conhecido como Guilherme o Conquistador. Alguma semelhança com Aegon o Conquistador? Vocês aí que vão pensar um pouco, certo?
Então, essa é a parte aqui.